Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo no canal do Manual do Trânsito e hoje eu quero falar para vocês sobre algo que a gente comenta muito em sala de aula e até mesmo nas rodas de amigos, né? Que é a famigerada indústria da multa. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma indústria. Uma indústria é um local que transforma matéria-prima em produto pronto para poder consumir. Quando a gente fala em indústria da multa, a gente pensa em arrecadação, na verdade, né? Ou seja, o agente de trânsito está lá só para multar. Ele está lá só para arrecadar. E qualquer coisinha que ele vê, ele vai anotar e vai autuar, e aí, consequentemente, a multa vai chegar. Só que será que é assim mesmo? O agente de trânsito tem um manual, o qual ele deve seguir para poder manter o seu trabalho. Esse manual, ele explica como que deve ser feito o trabalho do agente de trânsito. Ele se chama Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Se você é instrutor, se você é profissional do trânsito e nunca viu o manual, é muito importante que você veja. Hoje ele está sobre a Resolução 925 do CONTRAN, que acabou de ser publicada. Nesse manual, existem as fichas de enquadramento que dizem quando há o cometimento de uma infração de trânsito e quando o agente de trânsito não deve autuar por aquela infração, porque é um outro tipo de enquadramento. E nele existe também uma parte que a gente chama de parte geral. Essa parte geral, ela fala qual é a função do agente de trânsito. E existe um pedacinho, um trecho dela, que fala o seguinte: o agente de trânsito, ao flagrar uma infração de trânsito, deverá fazer o auto da infração de trânsito. Ou seja, ele tem que, ao flagrar uma infração, anotar. Ele não tem a função, a obrigação e nem a permissão de apenas instruir o condutor, de falar para o condutor que aquilo não pode ser feito. Quanto ao pedestre e ciclista, a gente sabe que não há regulamentação para autuá-los, então super concordo com ele fazer essa parte educativa, porque ele não pode autuar esses usuários do trânsito. Porém, os condutores, eles já passaram por uma educação, né? Pelo menos é o que é obrigatório desde 1998. Eles já passaram pela autoescola, eles já tiveram essa informação. Se fosse para, com a educação, não ter mais infrações, então a gente teria hoje condutores maravilhosos, né? Principalmente os mais jovens, que se formaram dentro de uma autoescola. E infelizmente a gente sabe que não é assim. Muitos instrutores de trânsito concordam com essa expressão, né, de indústria da multa. Só que indústria da multa, eu acho que é realmente uma palavra muito pejorativa, é uma frase muito pejorativa, dá a entender que muitas vezes acaba dando a entender que a infração não aconteceu, né? Que o agente de trânsito, o policial, ele inventou aquela situação. Sei que essas situações, infelizmente, existem, mas isso não se chama indústria da multa, mas sim corrupção, prevaricação, desvio e mais uma série de outros nomes. Indústria da multa, na verdade, o que existe realmente é a indústria de infratores. Nós temos uma matéria-prima enorme de infratores. Basta você ficar 5 minutos em qualquer esquina que passe veículos e você vai ver uma série de infrações. Pessoas utilizando o celular enquanto dirigem, pessoas com o braço para fora, pessoas fumando, animais soltos entre as pernas ou do lado esquerdo do motorista, que é uma infração do Código de Trânsito, passando farol vermelho, dá para ver claramente que estão passando da velocidade, desrespeitando o pedestre. Isso é muito claro. A gente consegue ver de uma forma muito fácil, né? Qualquer condutor, não precisa nem ser especialista, nem ser estudioso no trânsito, para você conseguir verificar uma situação dessas no nosso dia a dia. Então, se fosse para arrecadar apenas, nós poderíamos ser um agente de trânsito a cada 500 metros. Isso iria com certeza arrecadar muito dinheiro para os cofres públicos, porque a infração está aí e os condutores eles cometem. Uma coisa que nós precisamos entender, né, quando a gente passa a direção defensiva e até mesmo a matéria de infrações aqui no curso do Sentec, para os instrutores e para os nossos alunos dos cursos especializados, é que uma infração pode ter uma consequência muito maior do que uma autuação, do que uma suspensão do direito de dirigir, do que uma multa, do que um curso de reciclagem. Se a gente parar para olhar realmente nos sinistros de trânsito, nós vamos perceber que antes daquele sinistro, alguém fez algo errado. Ou seja, alguém cometeu uma infração de trânsito. Então, nós precisamos acabar com esse ditado de que existe indústria da multa no Brasil e começar a ver realmente de quem que é a responsabilidade pela segurança viária. Nós, instrutores de trânsito, temos a nossa função de educadores e os agentes de trânsito têm a função deles de realmente fiscalizadores. Obviamente, eles não fazem só isso. Eles também organizam o trânsito numa situação necessária, que nem esses dias acabou a energia aqui ao redor do Sentec, e os agentes de trânsito aqui vieram, né, para poder cuidar dos cruzamentos, para que não acontecesse nenhum sinistro, para que o trânsito fluísse de forma mais tranquila. Então, todos nós, numa determinada situação, gostamos e até solicitamos que o agente de trânsito esteja junto a gente. O trabalho dele é muito importante. Então, sim, de acordo com a legalidade, dentro da legalidade, né, e dentro dos preceitos da direção defensiva, o agente de trânsito, ele não está para arrecadar, ele não ganha comissão, ele está lá para trabalhar, para fazer o trabalho dele, que é, ao ver uma infração de trânsito, realmente anotar essa autuação, anotar essa infração e aí enviar para o órgão.
Caso a pessoa, né, o condutor infrator, se ache injustiçado, ele tem total direito de entrar com recurso quanto a essa infração. E caso o agente de trânsito tenha cometido algum erro, por exemplo, não existia a sinalização estava irregular naquele local, alguma coisa assim, certamente esse agente de trânsito será chamado e será alertado ou advertido quanto a esse procedimento. Então, pessoal, principalmente se você que está me assistindo é instrutor de trânsito, vamos procurar mostrar para o nosso aluno que isso não existe. Uma coisa que eu fazia nas aulas de infrações era perguntar se existia indústria da multa, eles falavam para mim que existia e eu levava eles na rua para poder verem, ficar esses 5 minutinhos que eu falei para vocês na rua, anotando as infrações. Voltávamos para a sala de aula e geralmente era entre 17 a 20 mil reais de infrações que eles anotavam. Então, olha só quanto de arrecadação em 5 minutos em um único lugar, né? Então, só para a gente poder refletir um pouquinho que as nossas infrações, elas podem trazer consequências muito ruins, principalmente no que diz respeito à segurança viária. Então, eu espero que você reflita sobre esse vídeo, né? E que você leve isso adiante para os seus alunos em sala de aula e para a sua vida, se você for o condutor, ok? Até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau!